Será que é preciso pagar pensão alimentícia na guarda compartilhada? Olá, meu nome é Michele Albertini, sou advogada com atuação especializada há mais de 20 anos nessa área de direito de família, uma área que me encanta muito. E eu posso falar, sem sombra de dúvidas, que essa é uma dúvida que eu mais recebo aqui no meu escritório e, assim, muito na minha caixinha lá nas minhas redes sociais. Já fica aqui o convite, se você ainda não me segue, para você me seguir. Eu abro com muita frequência caixinhas lá nas minhas redes sociais, onde a gente sempre está respondendo perguntas e dúvidas dos nossos seguidores. E essa dúvida eu recebo sempre. Será que é preciso pagar pensão alimentícia na guarda compartilhada? Esse tema também foi objeto de um livro que eu acabei lançando na semana passada, esse aqui que está na minha mão. É o livro Empreendedoras da Lei, As Mulheres do Direito em São Paulo, segunda edição, da qual, além de eu ser uma das coautoras, eu também sou coordenadora dessa obra. Escrevi a primeira obra também, e um outro livro que eu escrevi sobre empreendedoras da Lei Europa, vou mostrar para vocês. Esse aqui eu falei sobre os direitos do pai após a separação, depois do divórcio, na nossa primeira edição, foi muito interessante. Esse aqui é a segunda edição do Empreendedoras da Lei, onde eu falei sobre esse tema que eu vou falar agora com vocês, sobre a guarda compartilhada e os reflexos na pensão alimentícia. E esse aqui foi o segundo livro, na verdade, porque esse é o terceiro que eu lancei semana passada. Esse foi o segundo livro, que é o Empreendedoras da Lei Europa, onde eu falei sobre o divórcio internacional. Então, uma coletânea bem interessante aqui, ao lado de vários nomes do direito mundiais aqui, e esse aqui do estado de São Paulo. Fui escolhida entre várias advogadas do estado de São Paulo para encabeçar essa obra aqui, da qual eu também fui coordenadora dessa vez. Então, vamos lá, vamos direto ao tema. A guarda compartilhada, ela passou a ser regra depois de 2014. Antes disso, muitas pessoas achavam que tendo guarda compartilhada não precisava pagar pensão alimentícia, mas na verdade uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vamos separar os conceitos. Primeira coisa, guarda, existem dois tipos no Brasil, unilateral e compartilhada. Unilateral, só um genitor decide sobre a vida da criança. Compartilhada, decisões tomadas de maneira compartilhada. Outra coisa que vem junto com a guarda é o regime de convivência. Regime de convivência é o tempo que cada genitor vai passar com a criança. Tem que ter uma relação entre o tempo de convivência e o pagamento de pensão alimentícia. Aí a gente vai discorrer acerca disso com mais detalhes e eu vou pegar aqui o meu livro para conversar com vocês. Nessa obra aqui, eu pude trazer as informações acerca de todos os tipos que a gente tinha desenvolvido aqui no nosso escritório até o momento de lançamento dessa obra. E o mais interessante é que o direito é uma doutrina onde constantemente nós temos modificações. E ontem, olha que engraçado, eu atendi um cliente em que eu pude desenvolver um tipo de convivência para ele que não publiquei aqui. Aqui eu publiquei 10 tipos de regime de convivência. E ontem desenvolvi mais um. E com certeza daqui a um tempo a gente vai desenvolver mais outro. Por quê? Porque cada família é única. Não tem copia e cola, não dá para fazer isso. A gente tem que analisar os pormenores, as rotinas, as distâncias. Eu falo muito dessa triangulação. Distância da casa da mãe, da casa do pai e da escola. Essas distâncias são o que vão impactar diretamente o tempo de convivência. Mas eu vou falar dos tipos de regime de convivência que eu fui desenvolvendo ao longo da minha advocacia. Como eu falei, estou desenvolvendo constantemente. Inclusive, vou falar até a de ontem, do cliente que eu atendi. Mas, em resumo, são esses tipos aqui. É claro que cada caso é um caso, mas... primeiro tipo, aquele regime de convivência, o mais comum e particularmente o que eu acho que é o mais precário. Esse tipo de regime de convivência é o que muitas vezes o Poder Judiciário acaba aplicando, mas ele não é legal porque ele não expressa ali o dia a dia, que é o regime de convivência a cada 15 dias, aos finais de semana. Então, veja, um pai e uma mãe que moram na mesma cidade, em locais próximos ali, né? Não faz sentido o pai só ver a criança a cada 15 dias. Outro regime de convivência é o a cada 15 dias ampliado. Esse passa a ser interessante em algumas situações em que as distâncias não são tão próximas. Por exemplo, mora de diferença, né, algumas horas, de uma cidade para outra, enfim, depende da localidade. Passa a ser mais interessante o regime de convivência a cada 15 dias com essa ampliação, porque daí você retira na escola na sexta-feira
e devolve na entrada da escola na segunda-feira. Então, é o regime de convivência quinzenal ampliado. Então, a gente tem essa ampliação de pegar na escola na sexta e devolver na escola na segunda-feira. Acho mais interessante do que o quinzenal que fazem aí, que é de sábado das 10 até domingo às 4 da tarde, às 18, enfim. Tem outro regime de convivência, que é o de alternância diária, né? Isso funciona para algumas famílias, que é um dia na casa de um dia na casa de outro. O regime de convivência com alternância semanal, uma semana na casa de um, uma semana na casa de outro. O regime de alternância mensal, um mês na casa de um mês na casa de outro, dependendo das distâncias, claro, isso pode variar bastante. O regime de convivência para longas distâncias, que eu falo, que daí a gente só aplica em caso de extremas distâncias muito longes, né? Onde o contato pode ser um pouco mais espaçado por conta, infelizmente, da distância, mas aí a gente já conjuga com 20 chamadas prescritas ali direto no regime de convivência. Então a gente coloca, por exemplo, a cada 20 dias, a cada 2 meses, mas a gente fixa uma data certa, fixa um tempo maior de repente ali nas férias para ter uma compensação e videochamadas ali diárias, ou um dia sim, um dia não, dependendo da rotina, né, das partes envolvidas, para que tenha essa compensação para esse estreitamento. Mas é uma possibilidade também. Tem o regime quinzenal também com pernoites semanais. Esse tipo também é muito comum, as pessoas gostam bastante. Por exemplo, o cliente que eu atendi ontem, ele tinha a regime de convivência já feito a cada 15 dias aos finais de semana e uma convivência semanal, uma pernoite semanal, toda quarta-feira e a cada 15 dias aos finais de semana. E isso já existe, não fomos nós que fizemos esse regime para ele, ele veio justamente nos procurando para modificar, para ampliar. E eu perguntei o que seria interessante para você, ele falou, eu queria ficar mais com o meu filho, sugeri para ele do quinzenal estendido, para pegar na escola na sexta e devolver na segunda, para ele ficou ótimo. E ele falou que queria uma pernoite a mais, então a gente desenvolveu um tipo que são 2 pernoites seguidas. Eu falei, pode ser terça e quinta? Ele falou, a gente assiste os jogos das quartas-feiras, toda quarta-feira a gente assiste junto, então ele já tem essa rotina. Então o que a gente desenvolveu? Terça e quarta, e a cada final de semana, estendido, pegando na sexta e devolvendo na segunda, alternado. Então ficou fixo isso, a gente já fez essa tese, construímos essa tese para dar entrada no Poder Judiciário, tenho certeza que é super plausível e vai dar super certo, porque a criança está crescendo, está demandando mais, né, de contato com o pai, de proximidade, ele já tem esse vínculo aí do futebol, então vai ser bem interessante esse regime de convivência, que é um regime de convivência com uma modificação. Normalmente a gente coloca pernoite semanal, mas não 2 juntas, mas intercalado, mas no caso dele fez sentido colocar 2 juntas. Tem um outro tipo de convivência que daí a gente coloca 2 pernoites juntas, mas aí tem uma alternância bem equilibrada, que daí a gente chama de 2-2-3, que é 2 dias, por exemplo, com o pai, 2 dias com a mãe, 3 dias no final de semana volta com o pai de novo, depois alterna, 2 dias com a mãe, depois 2 dias com o pai, depois 3 dias com a mãe. Então se você for pensar num calendário, fica assim, né? Segunda e terça com o pai, quarta e quinta com a mãe. Aí sexta, sábado e domingo com o pai de novo. Aí na semana seguinte vai alternando. Isso vai ficando bem equilibrado. É um regime de convivência assim que dá para fazer a convivência estritamente 50% para um, 50% com o outro. Acho que é bem legal também. E tem o regime 12/36, que é adequado para quem trabalha nesses tipos de escala. E como profissionais de saúde, segurança, tem muitos casos aqui no nosso escritório em que às vezes os 2 são médicos, os 2 são enfermeiros, os 2 são trabalham nessa escala 12/36, não necessariamente nas mesmas profissões, né? Já aconteceu de segurança e o outro enfermeira, e aí a gente consegue fazer essa adequação, né, do regime de convivência judicialmente, equiparando a escala de trabalho deles de forma intercalada. Então, é um regime de convivência possível também de ser praticado no dia a dia. Então, esses foram os regimes de convivência, como eu falei, que nós desenvolvemos até agora, mas não é taxativo, é uma coisa que sempre a gente está adequando e olhando ali cada família o que faz sentido para aquelas pessoas envolvidas. Mas é muito importante que a gente tenha essa colaboração de pai e mãe, né, que deixem de lado os conflitos conjugais que já não deram certo, já tem o ponto final, para pensar olhando no bem-estar da criança. Então, realmente, para mitigar conflitos e
tentar favorecer um diálogo mais participativo, mais construtivo. Essa é a chave de uma convivência equilibrada. Bom, então você percebeu, né, que as guardas são específicas, guarda compartilhada ou unilateral, lembrando que a guarda compartilhada é a regra, e o que é tão importante quanto a guarda é o regime de convivência, que são todos esses tipos que eu trouxe de exemplo aqui para vocês. Mas esse tipo de convivência, o tempo vai impactar diretamente no pagamento de pensão alimentícia, tá? E aí a gente tem que adequar aí com o que a doutrina e a jurisprudência chama de trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Ou seja, a necessidade da criança, o quanto a criança precisa para sobreviver, possibilidade de quem paga e a proporcionalidade aqui entre outros elementos, inclusive a renda da genitora. Tá? Então a gente tem que fazer uma avaliação, né, de todos esses elementos para achar o equilíbrio aí e adequar a pensão alimentícia. Lembrando que quanto mais tempo você passa com o seu filho, em tese, menor tem que ser a pensão alimentícia. Mas não dá para excluir, porque a criança tem uma exigência de gastos individuais. É claro que cada criança é única, mas vamos pensar aqui numa hipótese de uma criança que tem uma escola particular, um plano de saúde, ela tem ali as atividades extracurriculares, imaginar que ela tem uma condição ali que ela precisa de um medicamento, enfim. Você entende que esses gastos, todos que eu citei aqui como exemplo, são exclusivos da criança? Ou seja, não tem como, mesmo que você tenha 50% do tempo com a criança, tem que bancar esses gastos aqui. Aí eles vão ser bancados por quem? Pelo genitor e pela genitora, cada um na proporção da sua possibilidade. Então, aí que está a questão, né? Tem que ser analisado por um advogado especializado, cada caso. Esse negócio de 30% do salário mínimo, 30% dos rendimentos, isso aí é tudo lenda urbana, viu, gente? Isso aí é assim, um costume do Poder Judiciário em algumas situações assim de extrema miserabilidade ou assim de simplicidade de não ter outros elementos, mas cada caso é um caso. E isso tem que ser trabalhado através de um advogado especializado para adequar, para que é o melhor para a criança, tá? Eu sempre falo aqui nos meus vídeos, eu tenho mais de 20 anos de atuação no direito de família e eu posso falar para você com a maior segurança possível. Aqui no nosso escritório, a gente não tem lado, a gente não defende o homem, o pai, a gente não defende a mulher, a mãe. A gente vai olhar o que é melhor para a criança, o que é razoável, o que é justo para aquela situação. Então, tem situações em que sim, nós advogamos para mulheres, em que sim, nós advogamos para homens, mas sempre pensando no bem-estar da criança, porque é isso que nos move, a ética e a justiça em prol de quem mais precisa de amparo, que são as crianças. Nesse livro aqui, eu abordei também o papel da família extensa. E o que é família extensa? São os tios, os avós, são as pessoas que estão ali, né, do lado da criança, não necessariamente pai e mãe, mas que também amam essa criança e dividem ali o dia a dia com essa criança. Então, o papel da família extensa para conseguir fazer o regime de convivência de maneira equilibrada, ele muitas vezes é fundamental, tá? Às vezes não significa que, não consigo ficar com o meu filho, é meu dia. Tudo bem se seu filho ficar um tempo ali com a sua companheira, um tempo ali com a sua mãe, com o seu pai. É família, família materna, família paterna e tá tudo bem. É claro que o ideal seria quanto mais tempo o filho ficasse com os pais, né, genitores, mas a família extensa tem um papel muito importante, ainda mais para conseguir cumprir um regime de convivência mais equilibrado possível. O que a lei fala é exatamente isso. Os pais têm o direito de convivência equilibrada. O que é? No mundo ideal, 50% para cada um. Não dá. Eu trabalho, eu não consigo, então o meu tempo poderia ficar com uma família extensa, dá para ter essa rede de apoio e conseguir fazer essa convivência mais equilibrada possível. A família extensa ela tem um papel importante porque ela traz história para essa criança, traz valores, né, os princípios. Quem aí não tem uma recordação deliciosa de avós? A avó é tudo de bom, né? E desse assunto especificamente, já tem vídeo aqui no meu canal, existe sim o direito, regulamentado em lei, inclusive, dos avós poderem conviver com os seus netos, tá? Os avós têm o direito de convivência, pode até pleitear na justiça para pedir uma convivência aí dessa forma, numa dessas que eu citei aí, como se fosse a postura do pai, na postura da mãe, equilibrando aí essa convivência. Esse é direito garantido em lei, tá? Os avós têm o direito de convivência.
Outro ponto importante que eu trouxe aqui no livro é a importância das videochamadas, né? A gente, inegável que hoje em dia isso faz parte da nossa vida, da nossa rotina, tecnologia, e as videochamadas não podem ser exclusivamente a única ferramenta de contato, né, entre pais e filhos, é lógico, mas em alguns casos ela é muito utilizada por conta da distância, e ela pode sim mitigar aí essa ausência, essa falta, se bem usada, tá? Tenho muitos casos de clientes aqui que conseguem até brincar de esconde-esconde ali numa videochamada, fazer joguinho de xadrez, pinta ali seu desenho, eu pinto aqui o meu desenho, tudo isso através de videochamada. Então, com criatividade é possível, sim, quebrar a barreira da distância. E as videochamadas é muito importante que elas estejam escritas em termo judicial. Então, não fique no fio do bigode, não tenha nada no fio do bigode, porque não vale a pena, não adianta. Quem tem visitas livres escrita ou só falado, que pode falar a qualquer momento, que pode ligar a qualquer momento, não tem nada. A gente não consegue executar isso na justiça. Então, tenha um regime de convivência muito bem escrito, muito bem estabelecido. Não caia nessa de escrever ali no termo visitas livres. Isso não é legal. Bom, a relação entre a convivência e a pensão alimentícia, ela impacta diretamente na obrigação, como eu já falei aqui para vocês. E, inclusive, se aumentar dessa convivência, é possível entrar com uma ação para abaixar a obrigação alimentar, né? O dever de pagamento de pensão alimentícia. Por quê? Se o filho está mais tempo na sua casa, é óbvio que você tem muito mais gastos do que se você visse seu filho a cada 15 dias. Então, se você tem um regime de convivência mais próximo do seu filho, é possível buscar a justiça para conseguir essa revisão de pensão alimentícia, tá? A revisão de pensão alimentícia é possível conseguir em qualquer momento, desde que haja uma alteração dessa balança, uma alteração das necessidades da criança, da possibilidade de quem paga ou dessa proporcionalidade, né? Vamos imaginar que você não está vendo aí que a pensão está sendo realmente direcionada para a criança não está usufruindo especificamente do dinheiro que você está pagando, então é possível de repente entrar com uma ação de revisão para abaixar a pensão, ou até uma ação de prestação de contas, inclusive já tem vídeo aqui no meu canal, eu já gravei falando sobre isso, vai lá, é um conteúdo completo sobre prestação de contas, fica aqui o meu convite, tá imperdível. A verdade é que pensão alimentícia não é castigo e não é presente, é um direito da criança em receber esse sustento para ela poder viver e ter base, né, na vida. E se você acha que você está pagando muito, se você acha que você está recebendo pouco, é tudo uma questão de análise aprofundada. Já trouxe aqui, né, que pensão alimentícia e guarda compartilhada são situações em que são regra, e uma não anula a outra, porque a criança tem aqueles gastos exclusivos. Então, se você acha que existe algum desequilíbrio, a melhor situação a fazer é juntar todos os gastos que você tem, todas as despesas que você tem com a criança, pegar a relação de convivência que você tem, e isso, de preferência, tem que ser feito judicialmente. Se você ainda não tem uma regulamentação, busque o mais rápido possível para regulamentar o seu tempo de convivência com o filho, e aí um advogado especializado vai conseguir fazer essa análise e ajustar o melhor equilíbrio, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Toda semana eu posto um vídeo novo aqui no canal. E já me siga nas minhas redes sociais, que eu tenho certeza que você vai se valer de conteúdos atualizados, falados de uma forma leve sobre o direito de família. Mais uma vez, eu sou Michele Albertini, advogada especializada no direito de família. E muito obrigada por você ter assistido até aqui. Até!